Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre um pouquinho do que são e quais as causas dos conflitos étnicos pelo mundo afora, né? Vamos citar alguns casos, pelo menos os mais famosos, os conflitos étnicos mais famosos, para a gente ter uma noção generalizada do que vem a ser esses conflitos e as principais causas e consequências disso tudo. Beleza? Vamos lá? Então, como a gente viu em todas as aulas até aqui, né, pessoal? Essas relações cada vez mais complexas de um mundo cada vez mais globalizado, onde os espaços estão menores, onde as distâncias são feitas em menores tempos, onde você tem acesso a informação de todo tipo, vindo de todas as regiões do mundo, né, cada um com um olhar diferente. Nesse mundo globalizado, onde as relações se intensificam cada vez mais, você tem o recrudescimento, o aumento, né, a percepção, ou pelo menos a notícia, né, o fato noticiado. Antigamente, pegar um conflito muito antigo, ser um fato histórico. Hoje em dia, se você tem um conflito acontecendo nesse momento, é um fato noticiado ali, você tem registro, você tem muito material, muita produção científica sobre aquilo. Então hoje a gente tem muito acesso a vários tipos de conflitos nesse sentido. Pessoal, a definição desses conflitos, elas podem ser inúmeras, né? Nós temos aqui diversos tipos de conflito pelo mundo. Infelizmente, né? Eu vejo que um dos problemas graves hoje, em relação a esses conflitos, como consequência, são os processos de migração, né? Os processos migratórios das populações que muitas vezes ficam à mercê de grupos ali, de guerras civis, de conflitos étnicos, culturais, religiosos, que se estabelecem nas regiões, tá, pessoal? Existem, gente, os principais conflitos no mundo hoje, eles podem ser religiosos, pode ser relacionado a uma questão territorial, podem ser uma tensão política, uma tensão cultural, ideológica, né, por questões de ideologia política, de ideologia cultural, de ver a vida, de esperar um destino para aquele território que não é o que vem acontecendo, né, as questões de xenofobia nos países, sobretudo nos países mais ricos. Os conflitos podem ser econômicos, né? Crises humanitárias. Às vezes uma guerra gera uma crise humanitária que gera um conflito civil naquele país. Então as causas são inúmeras e o mundo, as coisas são muito encadeadas. As ações de determinados governos que desencadeiam consequências de determinado grupo político, armado ou não, né? Essas relações são muito complexas. Crises econômicas, às vezes até um país que passou por uma catástrofe ambiental, você tem uma população que migra, pode gerar um conflito étnico-cultural, um conflito religioso de um grupo de outra religião que está chegando para se residir em determinado território. Né? Então, assim, antigas questões coloniais, os países africanos que foram desestabilizados politicamente em suas fronteiras já estabelecidas pelos europeus que colonizaram no segundo momento a África, né? Então é uma guerra por riquezas também. Então tudo isso, todo esse arcabouço cultural pode estar no meio da construção desses conflitos mundiais, tá, pessoal? Hoje os principais conflitos mundiais hoje que a gente pode notar, eles têm como causa questões étnicas, né, questão de raça. A gente viu na aula sobre isso que não existe raça, né, diferentes raças, só existe a raça humana, mas por questões étnicas às vezes outros povos de origem diferente, outras religiões e principalmente ideologias políticas. Hoje os principais conflitos no mundo giram em torno de base desses três grandes elementos: étnicos, religiosos e ideológicos. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho, pelo menos, dos mais famosos, a gente vai falar aqui, tá? Então, pessoal, o que é um conflito étnico? O que vem a ser um conflito étnico? É aquilo que está ligado ao conceito de etnia, característica de um povo, uma cultura própria, específica, muitas vezes com os mesmos traços culturais, religiosos, geralmente de uma mesma região do planeta. É isso que caracteriza a etnia, né? Um exemplo disso seria a etnia indígena, as etnias indígenas, as inúmeras etnias indígenas que existiram nas Américas, que ainda existem nas Américas em menor quantidade hoje. Você tem os ciganos, por exemplo, né? Ou grupos maiores, como por exemplo os judeus, podem ser considerados
uma etnia, no sentido de compartilhar aquele traço cultural que vai delimitar aquele povo. E nesse sentido, você tem esses conflitos étnicos em diferentes culturas, tá, pessoal? Aqui no slide que a gente pode ver, eles citam a questão da Irlanda do Norte, né? Dos conflitos da Irlanda do Norte, que tinham ali um problema grave, né? Durante muitos séculos que a Irlanda enfrentou, você tinha um conflito ali entre uma maioria católica no país, né, e o norte do país, o norte da Irlanda do Norte, ele era de uma onde você tinha mais protestantes, né? Você tinha mais evangélicos desses grupos no norte do país, mas a maioria do país eram grupos católicos, em maior quantidade eram grupos católicos, tá? Esses católicos defendiam a independência do país em relação ao Reino Unido, sobretudo a Inglaterra. E esses protestantes evangélicos defendiam essa união, eles chamavam de unionistas, né? Eram aqueles que queriam seguir sob a égide política e econômica da Inglaterra. Então esses grupos também tinham essa divisão religiosa, grosso modo, ao se estabelecerem naquela região. Então, ao longo do tempo, você tem inúmeros conflitos separatistas, né, através do IRA, também já no momento mais recente, no século XX, você tem o IRA ali. Então você tem alguns momentos, acho que 3 principais momentos de conflitos entre as duas Irlandas, digamos assim, uma querendo a independência da Inglaterra e a outra não, né? Conflitos armados, enfim, né? Questões políticas um pouco mais complexas, né? Então, nessa época de luta, você tinha ataques, por exemplo, de um grupo ao outro aos símbolos religiosos. Os protestantes tinham seus símbolos atacados e os católicos a mesma coisa. Então, aquele conflito foi criando bases de características onde você começou a unificar, onde as características do seu grupo deveriam se sobrepor às características do outro, né? Isso ficou muito claro, né? Atualmente as duas regiões estão pacificadas, mas com status políticos classificados de formas diferentes, mas foi um conflito muito longo dentro do século XX, né? Através do IRA, o Exército Republicano Irlandês, que lutava pela liberdade em relação ao domínio inglês nos territórios da Irlanda do Norte. Então, é um conflito religioso, que tinha um pano de fundo religioso, mas também era um conflito territorial por hegemonia, por autonomia sobre a decisão do futuro dos seus territórios, entendeu? Nesse sentido, eu acho que ganha esses contornos todos, né? Então pode ser considerado um conflito étnico, digamos assim, dentro desse contexto no século XX. Tá bom, pessoal? Nós temos outro conflito, esse que se estende até hoje, até o atual momento, infelizmente, que é a questão da Palestina e Israel, né? O conflito palestino-israelense, digamos assim. Esse é um conflito religioso, mas antes de tudo ele é um conflito econômico, sociopolítico e econômico. Depois da Segunda Guerra Mundial, lembram, pessoal? Vocês vão lembrar, obviamente, que a Segunda Guerra Mundial houve uma perseguição intensa aos judeus, ao grupo étnico dos judeus, né? O nazismo defendia em suas bases que os judeus eram um povo inferior e precisavam ser aniquilados, né? A gente sabe, está cansado de saber que não existe povo inferior, somos todos iguais, uma única raça, a raça humana, cada um com características culturais diferentes, políticas, religiosas, e é isso que enriquece o mundo e não o contrário, né? Os nazistas pregavam essa base, onde para o mundo ser melhor deveria aniquilar os judeus, né? Para que a raça ariana reinasse única no mundo. Perfeito? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma perseguição intensa dos judeus na Europa. E então eles começam a fugir, aqueles que podem, que têm uma maior possibilidade, aqueles que tiveram acesso e surgiu a oportunidade, aqueles que puderam fugir dos seus países, ao perceber o crescimento do nazismo ali, depois da Primeira Guerra, o fizeram. Aqueles que não puderam, não fizeram, né? E a Segunda Guerra a gente já sabe bem, perseguição a judeus. No final da guerra a gente tem a resolução final, que eles chamam, que é quando eles começam a matar
as pessoas dos campos de concentração, aqueles judeus que estavam ali concentrados, para poder os aliados não perceberem o que eles estavam fazendo ali. Mas nesses campos de concentração, pessoal, entravam pessoas com deficiência intelectual, homossexuais, escritores, artistas, muitas vezes pessoas que tinham influência política no meio. Todos eles eram levados para os campos de concentração, mas sobretudo os judeus, que eram um grupo mais perseguido. Nesse momento, então, a gente tem os judeus se espalhando pelo mundo. Eles fogem, o Brasil recebe nesse período muitos grupos, muitas correntes, né, de judeus, o mundo inteiro recebe esses grupos. Então, por uma série de acordos internacionais, essa é uma história muito longa, é preciso encurtar aqui, por uma série de acordos internacionais, os Estados Unidos, pensando economicamente no desenvolvimento do capitalismo ali no Oriente Médio, pensando economicamente, eles se associam ao Estado, aos judeus sionistas, que defendiam que os judeus eles eram um grupo étnico sem uma nação, sem uma territorialidade. Aí entram questões religiosas no meio, mas com o apoio dos Estados Unidos, eles definem um local que seria o Estado judeu no mundo, baseado em questões religiosas, em textos sagrados antigos, e eles definem o local. Só que o problema é que eles definem um local que é mais ou menos no meio, assim, no meio do território palestino. Uma coisa um pouco a contragosto. Você tem uma região historicamente ocupada majoritariamente por muçulmanos, tinham grupos de judeus, mas era uma região ocupada majoritariamente por muçulmanos. E ali decide-se instalar, com a ajuda do... Quando eu falo ajuda dos Estados Unidos, pessoal, vocês têm que pensar no contexto da Segunda Guerra. A maior potência no mundo, eles eram imperialistas, em quase todos os países do mundo, eles se impuseram através de ações econômicas, militares, né, culturais, para poder influenciar nos destinos daqueles países, principalmente para focar, para incentivar, fomentar o desenvolvimento de economias capitalistas. Então, essas ideias tomam corpo, essas ideias sionistas de que o Estado, que os judeus precisam ter um Estado, e esse Estado seria o Estado de Israel, que é implementado ali naquela região hoje, que a gente conhece ali como Israel, o Estado de Israel. Cria-se então o Estado de Israel, que é o Estado dos judeus, no ano de 1948. Tá? Só que eles, que acontece? Eles ocupam terras palestinas. E aí que começa um conflito. Um conflito começa por questões físicas, mas você tem uma questão, um pano de fundo base ali. Você está colocando milhares de judeus em áreas que eram em antigas áreas de ocupação muçulmana, majoritariamente. Então, o que acontece? Em 1948, vamos acompanhar o texto, que esse texto é interessante, ele tem pontos básicos aqui para a gente avaliar. Tá? O choque palestino-israelense por conta das terras palestinas ocupadas pelo Estado de Israel, a partir de 1948. Com a ajuda dos Estados Unidos, eles criam e implementam o Estado de Israel. E sobretudo depois da Guerra dos 6 Dias, em 67. Ocorrem uma série de conflitos, né? Um dos principais e mais famosos é a Guerra dos 6 Dias, que acontece em 67, que é reprimido fortemente pelo Estado de Israel. Né? Os palestinos novamente, eles saem perdendo. Né? Eles não têm essa força política, essa força econômica, porque eles não têm o apoio do principal eixo econômico, político e militar do mundo, que naquele momento eram os Estados Unidos. Então, por conta de 4,5 milhões de refugiados palestinos que perderam seu território e se estabeleceram ali na Cisjordânia e também em parte de uma região que eles chamam de faixa de Gaza, né? E eles são expulsos dessas terras e vão se estabelecendo onde podem, geralmente num estado de pobreza extrema. Você tem até hoje ali acampamentos palestinos, literalmente. Você não tem um estabelecimento de uma vida digna, de algo que você possa viver. Ninguém pode viver a vida inteira num acampamento, né, provisório. Mas até hoje a gente tem essa situação lá. Você tem pessoas que saíram dessas terras israelenses, muçulmanos, e que estão ou em acampamentos na faixa de Gaza ou estabelecidos em áreas provisórias na Cisjordânia. Tá? Os movimentos populacionais aí das outras aulas, né, pessoal? Um conflito geram movimentos demográficos, que geram outros conflitos. É muito complexo, né? Então, pessoal, eles
4,5 milhões de refugiados palestinos com direito a retornar ao território de onde foram expulsos. Por conta das quase 300 colônias judaicas implantadas ilegalmente nas escassas terras palestinas. As terras não são grandes e você tem ali essas colônias que aumentam até hoje, tá, pessoal? Até hoje o Estado de Israel avança com essas colônias judaicas como se eles tivessem um maior direito sobre a terra do que aqueles que já habitavam por ali, né? Ali também é uma questão desértica, é um clima desértico aquela região, então você tem uma questão do acesso à água, que é um bem essencial. Nós, seres humanos, podemos passar até uma semana, um pouco mais, sem comer, mas ninguém consegue ficar uma semana sem beber água, né? Por conta do impasse sobre Jerusalém, outra situação que isso gerou é que tem uma cidade ali muito famosa para nós de cultura cristã, Jerusalém. Só que essa cidade ela é famosa e ela é importante e sagrada tanto para os cristãos, quanto para os judeus, quanto para os muçulmanos. Então você tem uma cidade com áreas internacionalizadas, com áreas que não são do Estado de Israel, e você tem ali uma instabilidade, né? Você tem uma cidade sob o domínio de Israel, mas que é um ponto sagrado para esses três grupos religiosos. Outra questão de conflito ali, né? Por conta do impasse sobre Jerusalém, cidade santa para os judeus, cristãos e muçulmanos. Da terrível violência mútua, onde o terrorismo virou uma arma contra civis israelenses, reprimido com grande violência também pelo Estado de Israel. Então o que acontece? Você tem grupos ali que são contra essa ocupação israelense e que atacam a população civil e grupos militares israelenses, né? Principalmente, me faltou o nome agora, de grupos, são grupos bélicos, né? Grupos paramilitares que têm esse ataque contra o território e a população de Israel. E vice-versa, quando Israel é atacado por esses grupos, eles também respondem com uma violência muito maior, uma violência bélica que eles possuem. O exército israelense é um dos maiores exércitos mais bem preparados e mais bem armados do mundo, né? Então eles reprimem aquela violência por parte desses grupos menores, desses grupos terroristas palestinos com uma força também brutal. Às vezes a gente vê notícias, atingiram na região da faixa de Gaza um hospital palestino. Aí você vai ver, eles guardavam armamentos bélicos naquele hospital. É muito complicado. E aí você tem ali os civis morrendo no meio desse conflito, né? No meio daquela pobreza, você ainda tem o conflito bélico. É muito complexo, né, pessoal? Então, e o Estado de Israel também se defende como pode e com força total em relação a esses grupos paramilitares que não aceitam essa tomada do território, né? E esse conflito se estende até hoje. Infelizmente, nós vemos até hoje esses grupos. Hoje são atividades mais reduzidas, mas você tem grupos paramilitares, grupos terroristas palestinos que atacam o Estado de Israel e o Estado de Israel devolve esse ataque com força total também. E existem muitos marcos nessa guerra, né, nesse conflito palestino-israelense, mas o escopo geral seria esse, tá, pessoal? É muito interessante esse período do planeta, interessante, claro que é triste, é terrível, mas é interessante para a gente entender o século XX, como chegamos até aqui. Existiram muitos esforços políticos através do Yasser Arafat, não sei se vocês lembram dessa figura que queria uma unificação pacífica entre esses dois povos, e ele foi o quê? Assassinado por aqueles que não queriam essa união pacífica. Então é muito complexo todo esse conflito, beleza, pessoal? Esse é outro conflito que se estende até hoje, né? O conflito da região da Caxemira, né? É uma região reivindicada parte pelo Paquistão, parte pela Índia e parte pela China. A China também detém parte desses territórios. Mas o conflito mais quente, digamos assim, a parte mais conflituosa dessa região é disputada pela Índia e pelo Paquistão. Eles já tiveram 3 grandes guerras, chamadas de guerras indo-paquistanesas, né? A Índia sempre se saiu melhor, por ser um país mais robusto no sentido militar e de estrutura política e militar, sobretudo nas últimas 2 guerras indo-paquistanesas, que a Índia toma as áreas mais produtivas. Pessoal, essa é uma área importante,
dois rios gigantes do planeta nascem ali, tanto rios importantes para a economia, são terras férteis dependendo da região, e a Índia agora detém essas terras, foi avançando sobre essa região e detém essas terras. A Índia é majoritariamente hindu e defende, olha como o conflito local, regional, acaba também tendo essas características de feições religiosas. Então, a Índia de maioria hindu e o Paquistão de maioria muçulmana. Você tem uma área conflituosa até um determinado momento, até hoje, né? Nós temos uma área conflituosa em que o Paquistão reivindica parte daquelas terras e a Índia fala, não, isso aqui é nosso. A gente tem um período ali relativamente pacífico, né, atualmente, mas é uma região de conflito, um conflito político, um conflito territorial, sobretudo ornado por essas questões religiosas também. Beleza, pessoal? Pessoal, para vocês entenderem como esses conflitos de base muitas vezes políticas e religiosas, eles alcançam uma dimensão tal, né, só para a gente entender como isso acaba, a questão religiosa acaba se adentrando dentro desses processos políticos e gerando esses conflitos que acabam sendo conhecidos por sua questão religiosa, certo? É sempre bom lembrar que todos os conflitos eles nem sempre são gerados por um único traço, né? É uma questão religiosa apenas ou é uma questão territorial apenas. Esses conflitos envolvem mais detalhes, coisas mais profundas e um maior detalhamento. E muitas vezes a gente simplifica, é uma luta entre cristãos e protestantes, né? Mas você tem construções bem mais complexas, é bom a gente estar atento sobre isso também. Eu sugeriria que vocês pesquisassem cada um desses conflitos em separado para entender um pouquinho melhor desse detalhamento, tá? Mas aqui, a título de exemplo, pessoal, nos conflitos da ex-Iugoslávia, a gente tem um problema também que separam esses grupos, né? Os sérvios eram identificados como ortodoxos, os croatas como os católicos e os kosovares, pessoal que habitavam o Kosovo, a maioria de bósnios, né, da Bósnia e Herzegovina, eram classificados como muçulmanos. Então você tem esse fundo religioso nesse conflito também. Os próprios conflitos no Sri Lanka, que está aqui também no slide, né, onde você tem uma luta ali pela autonomia da região norte do país, e esse choque ficou conhecido entre os grupos budistas e hindus, né? Então, assim, mas acaba sendo mais do que isso. Acaba sendo uma luta também por território, por riquezas minerais, riquezas advindas desse território, ou até a questão da presença da água, é uma questão de conflitos também. Beleza, pessoal? Pessoal, ali no Sudeste Asiático nós temos alguns conflitos também. Nós temos na região da Indonésia um país chamado Timor-Leste. Esse país lutou pela sua independência até 2002, mas ele foi um país colonizado por Portugal, ele é bem diferente. Se eu não me engano, ele é o único país da região da Indonésia e Sudeste Asiático a falar português oficialmente por essa colonização portuguesa que terminou em 1975. Depois desse período, você tem um domínio da Indonésia, né, por 24 anos, se eu não me engano, o domínio da Indonésia nesses territórios, e em 2002, apenas em 2002, o Timor-Leste consegue a sua independência enquanto país. É considerado um dos países mais jovens do mundo. E todo esse conflito na luta pela independência, da luta pela descolonização do seu território, né, desses processos de colonização, de domínio, de imperialismo do seu território, também acontece de forma recente, mas fica conhecido, olha que interessante, como um conflito entre muçulmanos e católicos. Tá? Aqui a gente pode ver, pessoal, que a Indonésia tem uma influência islâmica muito forte. Isso se reflete também no Timor-Leste, né? Que tem uma população de minoria católica, enfim, majoritariamente você tem uma população muçulmana ali que sofre discriminação por parte desses grupos católicos. Então também você tem esse pano de fundo religioso, mas é uma questão também muito política, para uma luta de independência política, territorial e econômica.
Tá bom, pessoal? Dei uma pesquisada, é bem interessante. O Timor-Leste é um país muito interessante, muito empobrecido atualmente, mas muito interessante na sua história, um pouco diferente da história dos outros países do Sudeste Asiático, beleza? E olha que interessante esse texto, né? Corrobora tudo aquilo que a gente estava falando. Do mesmo modo, no Sudão, né, um país africano, a guerra que move o governo de Khartoum contra as populações do sul do país vem sendo caracterizado como um confronto entre muçulmanos e cristãos. Na Nigéria, onde você tem eles estão adotando em muitos lugares a Sharia. Né? A Sharia é um sistema de governos baseado no livro sagrado, no Corão, no livro sagrado muçulmano, onde as regras sociais, políticas e econômicas são delineadas, delimitadas pelo sagrado, por aquilo que é religioso, ou seja, não são estados laicos, são estados, pelo contrário, muito religiosos. Né? O entendimento religioso está acima de qualquer consideração jurídica ou constitucional nesses lugares. Né? Tudo isso também, grupos minoritários não aceitam isso, a imposição dessa Sharia, e você tem conflitos locais, conflitos de menor escala, de grupos cristãos e outros grupos em relação a essa Sharia ou essa maioria muçulmana numa implementação cultural e política, tá? Estes e outros embates no Congo, Ruanda, Burundi, vêm sendo descritos ora como conflitos étnicos, ora como conflitos religiosos. No meu entendimento, acho que são o tempo todo os dois juntos, tudo junto. São conflitos étnico-religiosos, políticos, territoriais. Perfeito, pessoal? Nesse contexto, nós temos os conflitos ideológicos também, pessoal. Acho importante ressaltar esse assunto. Os conflitos ideológicos muitas vezes são calcados, sobretudo, nas ideologias políticas dominantes do momento, de uma época. Né? O grande mote, o grande significado, o grande símbolo desses conflitos ideológicos, eu diria que é o surgimento de classes diferentes, de classes socioeconômicas, políticas, com diferentes acessos aos direitos, ao modo de vida daqueles grupos mais privilegiados. Então, de forma geral, eu posso dizer que os conflitos ideológicos também estão muito ligados às questões políticas e econômicas ao longo do globo e ao longo do tempo, dos períodos em que eles se deram, dos períodos que eles aconteceram, tá? Pessoal, a nível mundial, vamos ler o texto junto para a gente falando sobre, eu acho esse texto importante, a gente fala um pouquinho sobre ele, tá? A nível mundial, entre os estados-nações, entre os estados, o processo de concentração de poder verifica-se devido às próprias características do sistema internacional, o capitalismo. Hoje, a maior parte dos países do mundo são capitalistas. O sistema internacional, do modo de produção e consumo da economia, nós vivemos sob o sistema capitalista, certo? O sistema do capital. É preciso girar a economia para funcionar o sistema do capital. Nesse sentido, nós temos o desenvolvimento, pessoal, de grupos mais ricos, industrializados, minorias com mais acesso a privilégios, a direitos e a todo tipo de tecnologia, informação, produção científica. Né? E nós temos a grande parte do mundo, diríamos, a maior parte do mundo, né? A maior parte dos países empobrecidos, com pouco acesso às tecnologias, muitas vezes baixo acesso aos direitos humanos. Você tem governos, estruturas governamentais que não dão o suporte necessário àquelas populações. Tá? Então, pessoal, vamos voltar para o texto. A própria forma pela qual estão organizados o sistema político, o sistema econômico e o sistema militar leva a uma concentração de poder, como eu estava falando isso aqui agora. Pensem no período da colonização. Você tinha os países europeus com um capital inicial, com bastante dinheiro já se desenvolvendo, o seu capitalismo primitivo já em desenvolvimento, comércio, as relações exteriores, e eles resolvem colonizar terras desconhecidas. Para quê? Para aumentar suas riquezas.
Nesse movimento de colonização, quem saiu em vantagem? Quem tem a maior vantagem? Aquele que recebeu a colonização, aquelas terras que foram ser usufruídas, utilizadas economicamente, ou aqueles que a colonizaram, aqueles que fizeram uso político, econômico e financeiro dessas terras? Obviamente, aqueles que fizeram esse uso. Então você tem uma acumulação que a gente chama acumulação primitiva do capital. A Europa, eles vão estar sempre, digamos assim, na frente economicamente, porque eles desenvolveram a Revolução Industrial baseado, sobretudo, nas riquezas das Américas, das riquezas que eles conseguiram construir, retirar das Américas no primeiro momento e depois na colonização na África. Tá? Então, pessoal, vamos voltar para o texto. E os conflitos, muitas vezes, têm sua origem na tentativa de desconcentrar o poder. Um exemplo, você tem um poder de concentração dessas riquezas, dessas decisões políticas, e você tem aqueles grupos, a maior parte da população, insatisfeita com aquele processo. Esses movimentos de insatisfação popular foram aqueles que deram vida, que deram caminho, pelo menos às revoluções mais famosas que a gente tem no mundo hoje, a Revolução Russa, a Revolução Francesa. Né? E esses movimentos não são diferentes hoje em dia. Quando você tem um conflito no campo, surgem o quê? Movimentos populares em defesa da produção familiar e do pequeno produtor. Por quê? Porque esse pequeno produtor está sendo pressionado pelo grande capital. Quem é o grande capital? As grandes empresas, muitas vezes de outros países, que vêm aqui produzir quilômetros e quilômetros de um grão só, pressionando aquelas famílias. Então, esses movimentos de conflituosos, esses movimentos que vão contra o desenho da estrutura econômica do capital, eles geralmente surgem por se sentirem pressionados nas suas bases produtivas. Tá? Um exemplo, por que existem conflitos no campo? Porque há uma enorme concentração de poder de propriedade no campo. E por isso, na medida em que os movimentos se organizam para desconcentrar o poder, para redistribuir a renda e a riqueza, pessoas e grupos que são beneficiários da concentração de poder resistem às tentativas de desconcentração e partem para o conflito. A grande empresa, o grande empreendedor muitas vezes não vai aceitar aquele movimento daquelas maiorias minorizadas nos seus direitos e vai gerar um problema político de origem ideológica, econômica, tá certo? Uma desestabilização local. Às vezes esses conflitos podem escalar para uma guerra civil, algo desse tipo, se tiver um apoio de outro país. Né? Então, cada situação é bem uma situação específica e semelhante. Tá? Mas todos os conflitos ideológicos, podemos dizer assim, a maior parte deles, tem suas bases também, questões políticas, questões econômicas, né? Que nunca estão de fora desses conflitos. Interesses, às vezes, de grupos mais ricos, em detrimento de grupos mais empobrecidos, que não têm tanto poder financeiro. Né? Os conflitos ideológicos se dão mais ou menos sobre esse arcabouço, sobre essas questões, sobre todas essas questões, tá bom, pessoal? E aqui o que eu estava falando, basicamente, né? O que a gente estava falando agora. Essa concentração de poder, no passado e no presente, leva à constituição de minorias privilegiadas que usufruem do processo e, eventualmente, ao conflito. Esses grupos privilegiados geralmente são os que desencadeiam, através de processos econômicos, esses conflitos. Tá? Naturalmente, que se a maioria das pessoas simplesmente se subordinasse e não se indignasse ou não quisesse promover a redistribuição de poder, não haveria conflito. Né? Se as pessoas se não houvesse uma pressão social, se essas pessoas não se indignassem, se a ação desses grandes grupos financeiros, econômicos, não gerassem consequências tão negativas, tão nefastas muitas vezes aos grupos, a essas minorias, não haveria esse movimento contrário. Né? A sociedade também ela é um pêndulo de interesses, né, de conflitos. Se você estica demais de um lado, você pressiona grupos, aquilo pode estourar em conflitos determinado tipo. Se você pressiona muito de um lado, você tem problemas de outros tipos. Né? Os conflitos mais ou menos têm essa natureza, né, de base, tá, pessoal? Enfim, é isso.
Então, pessoal, esses três pequenos textos, essas três frases eu quero ler com vocês, que eu acho importantes, são pontos importantes para a gente entender as causas e as consequências e as origens desses conflitos pelo mundo, tá? De forma geral, o conflito é a necessidade de reformular e de desconcentrar o poder. Olha que interessante. Então, onde você tem uma concentração de poder, você pode gerar um ambiente conflituoso de grupo de interesses, de grupo de relações de interesses, né, de diferentes grupos, religioso, ideológico, político, econômico, racial, étnico, perfeito? Naturalmente, na medida em que existam grupos extremamente minoritários, os estados, países e etnias que se beneficiam desse processo irão resistir a todo e qualquer esforço de desconcentração de poder. Pensem em vocês, né? Você acha que a Índia vai querer perder parte do território da Caxemira, sendo que aqueles territórios lhe conferem poder econômico e territorial, de influência política e cultural, né? Então você tem uma força contrária a essas questões. Mas o Estado, que é aquele que detém o poder, ou os grupos, as grandes empresas, os grandes multinacionais que detêm o poder econômico, geralmente eles estão resistindo a esse esforço de desconcentração de poder. E os movimentos populares, os grupos minoritários, eles estão pressionando para que haja essa desconcentração de poder e que as pessoas possam ser vistas de uma forma mais igualitária. Beleza? Olha o segundo quadrinho, que interessante. O mesmo ocorre com a população indígena. Nos países onde há uma maioria de população indígena, submetida secularmente a situações de inferioridade e de desprivilégio. Eu só consigo lembrar do Brasil, né, pessoal? Uma nação que tinha milhões de habitantes indígenas, centenas de tribos e de linhagens étnicas diferentes, de culturas, com troncos linguísticos diferentes. Centenas delas foram massacradas, né, no primeiro momento pela colonização, depois pela tentativa de escravização dos índios, depois pela tomada de seus territórios para a produtividade dentro do sistema político-econômico capitalista. Então, você tem uma população que era uma maioria lá atrás, no tempo, né, mas que sempre sofrem secularmente com situações de inferioridade e de desprivilégio. Na medida em que essas populações se organizam e partem para a luta política, iniciam seu processo de reconhecimento político, eles sofrem reação por parte da população que concentra o poder. Né? Imaginem vocês, os indígenas brasileiros hoje, usando o exemplo aqui do nosso país, eles lutam por quê? Por abertura de novas áreas indígenas, né? pelo uso de suas terras de forma que eles não tenham a pressão da agropecuária, fazendeiros querendo invadir suas regiões, mineração querendo invadir suas terras indígenas. Eles não têm essa base econômico-cultural do processo de acumulação do capital. A economia deles não é de base capitalista, portanto, há uma natureza diferente do seu processo de construção político, cultural dentro daqueles territórios indígenas. Então, atualmente, digamos aqui, de forma mais efetiva, dos últimos 100 anos para cá, a grosso modo, a gente pode dizer assim, que esses grupos indígenas estão entendendo o seu papel, entendendo o que foi feito no processo de colonização e podendo lutar de igual para igual, algumas vezes em determinados locais. Né? Você já tem hoje a questão da comunicação, que é muito melhor entre esses grupos com o advento das novas tecnologias. Né? Você tem hoje, pela primeira vez na história, eu falo do ano de 2023, pela primeira vez na história nós temos 523 anos depois da utilização do território das Américas pelos colonizadores, nós temos um ministério, né, de luta pelos direitos dos povos indígenas, que eram os povos que habitavam essa região originalmente, né, já estavam aqui. Então, se esses grupos se descentralizam, não se organizam, se eles não lutam por esse reconhecimento de direitos, de espaço dentro da sociedade de economia capitalista, qual é a tendência? Que eles sumam. Por isso que é importante ter o acesso à informação, ter uma educação de qualidade, para que esses grupos possam cada vez mais se fortalecer e ter a possibilidade de lutar por seus direitos. Hoje você tem
muitos indígenas integrados, você tem muitos grupos indígenas pessoas que nasceram, têm sua origem indígena, mas que já estudaram dentro do sistema econômico capitalista, entendem essas bases. Nós temos muitos indígenas que querem fazer direito para virar advogado e lutar juridicamente pelos direitos dos seus povos. Então, hoje você já tem uma melhor organização desse poder de luta, desse poder de espaço e de voz de fato, né? Usando um simples exemplo que é a questão indígena, tá, pessoal? Mas isso é uma característica da nossa sociedade mesmo. Os grupos de maior poder econômico, eles tendem a oprimir nessa questão do espaço, do poder político, do acesso à economia, do acesso aos direitos e a próprio acesso ao capital, tá? Então, vamos ao último quadrinho, tá? Assistimos a cada dia uma enorme concentração de poder econômico, através da formação de gigantescas empresas multinacionais, que cada vez mais controlam os mercados internos, os mercados externos, até mesmo o comportamento de alguns estados, né, de alguns países, e com isso conseguem impor preços e aumentar os lucros, transferindo-os naturalmente para suas sedes e distribuindo-os entre os seus acionistas. Não são as empresas que concentram a renda ou o poder. Os beneficiários são os seus acionistas lá no final. Então eu tenho uma empresa, um exemplo, eu tenho uma empresa da Europa, uma empresa americana, que vem botar uma fábrica aqui no Brasil, numa região próxima a uma área indígena. Vamos misturar as duas histórias. Essa empresa vai vir lucrar aqui, valores altíssimos. Uma montadora de automóvel, um exemplo. Uma montadora de automóvel alemã, ela vai vir aqui montar os veículos aqui porque é mais barato. Ela vai economizar nas terras, na compra daquele espaço, daquela indústria e benefícios fiscais brasileiros. Ela vai ter um maior lucro. Aquele lucro vai para onde? Para a sua sede lá na Alemanha, para os seus donos. O que é que fica para a nação brasileira, para o território? Os problemas fundiários, os problemas com os indígenas, a poluição, a socialização dos problemas ambientais. Você tem o aumento dos empregos aqui, mas são subempregos, são empregos desqualificados, onde você não precisa de muito estudo. Então é muito vantajoso esses movimentos que são mais percebidos, né? São mais perceptíveis agora. Com o avanço das economias capitalistas, esses movimentos são muito vantajosos para aqueles que já detêm o dinheiro, que já detêm o poder, para aqueles que implantam as fábricas, e não para aqueles que recebem. Perfeito, pessoal? Então, esses 3 pontos, esse slide é muito importante para a gente entender esse pano de fundo dos conflitos no mundo hoje. Todos eles são ligados às questões econômico-capitalistas. Percebam? Todos têm um pano de fundo, inevitavelmente, com relação ao poder econômico. Quem vai deter o maior poder econômico e quem vai decidir o destino daqueles territórios. Geralmente, infelizmente, é quem detém o maior poder econômico. Aqueles grupos minoritários, como os grupos indígenas, por exemplo, não são vistos de forma igualitária pela sociedade, muitas vezes pela nossa cultura, sobretudo pela economia de mercado capitalista. Beleza, pessoal? Esse slide é muito interessante sobre a questão do armamento. A grosso modo, pessoal, a indústria das armas é uma das indústrias que mais lucram no mundo hoje. E aí eu pergunto para vocês, onde nós usamos as armas? Eu não estou falando de revólver pequeno, não. Eu estou falando de armas, tanques, mísseis balísticos, aviões de guerra, drones, todos aqueles equipamentos de alta tecnologia utilizados em conflitos grandes. Tá? Esses equipamentos estão sendo produzidos no mundo em larga escala. Onde eles vão ser utilizados? Uma coisa que é interessante a gente saber também é que todo conflito é lucrativo. Para quem? Para aquele que está vendendo as armas. Se o conflito é no seu território, no seu quintal, no seu país, para você não é bom, você fica com os prejuízos, fica com tudo destruído, a população morta. Mas para aquele que vende a arma, para a indústria das armas, para a indústria bélica mundial, é fundamental que esses conflitos continuem acontecendo. E aí eu pergunto para vocês, quem são os donos das indústrias das armas? Os países pobres, de industrialização tardia, ou os países ricos, que já estão industrializados tecnologicamente e cientificamente muito mais avançados que o mundo subdesenvolvido?
Entende? Eles produzem as armas, eles criam os conflitos, muitas vezes a possibilidade de se usar, de gerar renda. Né? Então, olha que interessante. Ora, ninguém pode ser contra a paz e contra o desarmamento, mas ninguém pode ser a favor de um pequeno grupo de países, que é um pequeno grupo de países, detém uma força militar extraordinária e impõe a sua vontade ao resto do mundo. Essa frase basicamente traduz o século XX, o que foi os Estados Unidos impondo a sua vontade sobre os destinos de muitas nações, de muitos conflitos, de muitas regiões, sobre gentilmente, né, obrigando esses países a seguirem os seus desígnios por conta da sua força, do seu poderio militar. Qual país no mundo hoje que gostaria de ser invadido pelos Estados Unidos? Né? O Japão, que sabe muito bem o que os Estados Unidos são capazes. Né? Eles não queriam se render à guerra e foi o único país do mundo hoje, até hoje, a receber de forma efetiva, a ter em seu território a ocasião de forma efetiva, em cima de duas cidades, a bomba atômica. Né? No final da Guerra Mundial, eles não queriam, na Segunda Guerra Mundial, o Japão não queria se render, e os Estados Unidos foram lá e soltaram as duas bombas atômicas no território japonês. Então, o poder bélico, o poder econômico, acaba definindo muito desses destinos por conta desse poder quem vai contra, né? O poder das armas, o poder da morte, o poder de ser destruído, né? Quem vai contra isso? Então, muitas vezes, isso também define o destino das nações, os destinos dos conflitos através do mundo, tá? E por fim, pessoal, queria chamar a atenção também de um dado que eu acho importante a gente ter em mente. Muito dessas guerras, principalmente desses conflitos, principalmente os mais modernos, eles são esses do século XX, da metade do século XX para cá, eles são estabelecidos com uma questão muito forte, que é a questão da propaganda ideológica. Né? Desde os nazistas, a própria União Soviética usava muito essa propaganda ideológica, os Estados Unidos usavam muito propaganda ideológica para defender os sistemas de economia de base capitalista. Então, a propaganda, o poder ideológico que se constrói para o mundo, é chamado soft power, né? O poder suave. Ele é muito importante na construção das narrativas ideológicas desses conflitos, tá, pessoal? Né? Então, ao mesmo tempo, há uma enorme concentração de poder ideológico, do poder que se manifesta através da manipulação da mídia internacional, que faz com que, digamos, a política de determinados países seja considerada benéfica e favorável à humanidade, enquanto a posição de outros países que se rebelam contra a injustiça, no caso, contra a arbitrariedade, contra a violência, seja estigmatizada. A gente pode encaixar inúmeros conflitos aqui dentro, né? O próprio conflito da Palestina e Israel, você tem uma propaganda massiva, né, a favor da manutenção do Estado de Israel ali naquela região. Agora eu pergunto para vocês, essas propagandas, elas são boas para quem? Para aquele que detém o poder, para aquele que quer impor a sua vontade sobre o território, sua vontade ideológica, sua vontade religiosa, sua vontade cultural. Né? E na maioria das vezes esse poder vem através das armas ou através da questão econômica. Eu posso impor sanções econômicas, eu posso agir de forma a criar situações onde eu vou empobrecer aquela região, onde eu vou criar embargos comerciais, onde eu vou criar problemas para aqueles países ou aquelas regiões fazerem comércio entre outras regiões. Então, esse poder ele pode ser exercido de inúmeras formas. Né? Tanto, em último caso, o poder bélico, o poder militar, mas ele é exercido em outras escalas, escala de propaganda, uma escala ideológica. Isso vai construindo, né, as bases desses conflitos, pelo menos os conflitos mais modernos no mundo hoje. Beleza, pessoal? Falando aí do século XX, né, início do século XXI também. Perfeito, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Esse é um assunto muito extenso, nós temos muitos conflitos. Eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais sobre cada conflito,
sobre as regiões do mundo, o desenvolvimento, a colonização de algumas regiões das Américas, da Ásia, os conflitos na África, que são muito presentes até hoje naqueles grupos, guerras civis, inúmeros, enfim. Nesse momento a gente tem uma série de conflitos civis nos países africanos buscando uma autonomia territorial ou pedindo a deposição de determinados governos. Então é muito importante a gente entender esses movimentos econômicos, como descambam para esses conflitos, né, como as coisas estão interligadas, o êxodo rural, os diferentes grupos religiosos, os conflitos em determinados locais fazem com que as pessoas migrem para outros locais, gerando conflitos étnico, econômico, religiosos, conflitos migratórios de xenofobia, grupos étnicos adentrando países em que eles vão ser recebidos com preconceito, com violência. São inúmeros conflitos, a complexidade de cada um deles é muito inerente a cada um, né? Cada um tem sua história, tem a sua conformação, sua construção no mundo, mas eu pediria que vocês lessem atentamente esse material. É um assunto muito interessante e que é muito vivo, é muito real. Nós vivemos esses conflitos atualmente. As populações geralmente estão divididas ideologicamente, os grupos, né? Às vezes dentro de um próprio país. Então é um assunto muito importante da gente tratar de forma mais profunda. Eu gostaria muito de falar sobre esses conflitos de forma mais profunda no nosso encontro presencial lá no supletivo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui então. E é isso. Até uma próxima. Um abraço para vocês.